Tem política de até, tem política para construção de habitação, ele pode constituir família, ele pode construir, ele pode plantar e ter dignidade no campo. É isso que é formação, é isso que a gente precisa debater aqui. Organizar documentalmente, precisa. Infelizmente, o governo não vai poder entregar uma política pública se a base não estiver organizada. Então, essa parte nós precisamos entender, né? Um dos motivos muito fortes da derrubada de Dilma tem muito a ver com o movimento sindical e movimentos sociais, né? Antes dela sair, ela aprova e começa a valer a lei do marco regulatório das organizações da sociedade civil. É a oportunidade dos movimentos sociais e sindical relacionar com o governo e receber política pública, não é? Aí eles vêm lá e cortam todo mundo para a gente não acessar nada, e vem 10 anos de muita luta e muita dificuldade. Os últimos 4 é governo Lula? Mas é um governo de coalizão, envolve o centro, porque senão não ganhava política, vai medindo, vai implementando política conforme pode, conforme vai negociando. Essa é uma realidade, nós não podemos omitir. Mas nós precisamos pensar que nós estamos em processo de 2026, que está visando um projeto nacional para os próximos 4 anos até 2030. Lula está fazendo a parte dele, está se esforçando para aguentar mais 4 anos. E os movimentos sindicais? E os movimentos sociais? Nós temos que fazer a nossa parte. Como que nós vamos construir os próximos 4 anos? Aí, José falou assim, Lula quer saber o que a gente precisa, como é que nós vamos construir a política. Esse é o debate que nós precisamos fazer daqui para frente, para que nos próximos 4 anos, junto com o próximo governo Lula, o Lula 4, a gente tenha condições de verdadeiramente implementar uma quantidade maior de política, maior recurso, maior valor para a compra para a terra, para tudo o que nós precisamos, que vai ser debatido nesse Congresso. Precisamos sair daqui com vários encaminhamentos, para a companheira levar para Brasília, para levar. Jerônimo vai estar aqui, o governador, para receber os encaminhamentos. Nós precisamos debater, gente, né? Debate é importante, todo mundo está aqui quietinho, não é porque não está entendendo, é o contrário, é que está prestando atenção para assimilar aquilo que é importante, que a gente fazer um debate construtivo, positivo e sair daqui com grandes encaminhamentos, né? Nós vamos fechar minha fala, porque eu sei que já está no horário, só mais um minuto. Eu acho que é muito importante a gente entender sobre sustentação, tá? Eu vou passar para Jerônimo, mas sobre sustentação nós temos que entender que nós temos realmente que criar alternativas. Mas a questão do INSS, que apertou muito no bolso do sindicato, nós vamos entender o que aconteceu. Suspendeu esses descontos do INSS, fragilizou economicamente. É uma coisa que politicamente para esse ano é inviável. Nós precisamos reeleger Lula, precisa mudar o Congresso, que é muito conservador, lá não passa nada dessa pauta nossa, não é? A gente precisa reverter isso e entender onde é que a gente vai construir legalmente, e nós estamos aqui com os jurídicos aqui para isso, onde a lei a gente pode modificar, qual é o artigo, qual é o decreto, precisa mexer ali, para o sindicalismo voltar a ser o protagonista dos benefícios da Previdência Social do Segurado Especial. Muito obrigado por enquanto. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Queria saudar cada delegada que se faz presente nesse evento tão emblemático, histórico. Esse evento ele começa sobre a responsabilidade de um peso histórico. E não adianta tapar o sol com a peneira. O movimento sindical está passando pelo seu maior momento de dificuldade em toda a sua história. Não há dúvida disso. E a gente precisa entender, para além de tudo, a maneira como atravessar por essa fase. Porque a gente vai precisar, mais uma vez, recorrer a esse processo de reorganização sindical, de autossustentabilidade e, mais do que tudo, a gente vai precisar de paciência para sair dessa situação tão crítica em que nós nos encontramos hoje. Eu trouxe, inclusive, vou pedir licença a vocês para fazer uma dinâmica rapidinho. Essa aqui é uma nota de... Conseguem ver? Para quem não consegue ver, essa é uma nota de R$200.
Eu sei que todo mundo quer, mas enfim, é uma nota de R$200. Se eu dobrar, quanto vale essa nota de R$200? Ela vale R$200. Se eu dobrar a nota de R$200, ela ainda vai continuar valendo R$200. Eu dobro mais uma vez essa nota, ela continua valendo. Eu amasso a nota, jogo a nota no chão, piso, Joga aqui, moço. tudo pra lá. Se eu pegar a nota, ela continua valendo quanto? De maneira simbólica, esses R$200 somos nós. O valor que nós temos não mudou, mas a gente tem apanhado tanto, né? A gente tem passado, agora falando de maneira mais técnica, não vou jogar não, vou colocar aqui. A gente vem passando por uma crise que não é só de representatividade. Nós estamos passando por uma crise que também é, e aqui que está a gravidade da coisa, que é de legitimidade da nossa base. Mas para superar esse momento, a gente precisa entender que a gente vale muito mais do que os R$200. E que o nosso valor, enquanto liderança sindical, porque a gente precisa entender o seguinte: nós não somos dirigentes sindicais apenas. Nós somos lideranças. Nós somos as pessoas para quem aquele agricultor que precisa trabalhar, primeiro para mostrar dignidade para sua família, mas também para levar alimento para sua casa e para a nossa mesa, ele precisa ter dignidade. E enxerga na gente esse papel de referência. E essa responsabilidade a gente precisa chamar para nós. Porque nós só vamos conseguir superar essa fase quando a gente acabar. E aqui eu peço também uma licença para a gente tá reunido entre irmãos. Então a gente precisa colocar o dedo na ferida muitas vezes, mas sempre no sentido de propor algo que melhore e que dê uma luz para toda essa escuridão. A gente precisa entender que o sindicalismo de gabinete acabou. O sindicalismo sentado na cadeira, atrás de uma mesa, acabou. Nós não chegamos a esse ponto de uma hora para outra. Essas dificuldades todas ocorreram porque esse processo já vem se colocando ano após ano e a gente perdendo a legitimidade junto à nossa base e muitas vezes pelo comodismo, não dos dirigentes, mas pelas facilidades como a renda, né, a sustentação do sindicato chegava até nós, tirou da gente a necessidade, logicamente, de fazer muita coisa que a gente fazia antes. Ora, o mundo ele avança, então o que eu fazia antes, não necessariamente eu preciso fazer a vida inteira. Mas o fato é que o tempo que a gente não precisava ir às bases, não precisava sair do sindicato e do nosso gabinete, da nossa sala, esse tempo infelizmente acabou. A gente precisa voltar de maneira mais intensa. A gente precisa planejar de maneira mais consistente esse retorno às nossas bases, com todas as dificuldades que eu sei que a gente tem. Todos sabem que tem sindicato aqui que está à beira de fechar as portas. Tem sindicato que só abre de manhã, não abre mais de tarde.
Mas apesar de todas essas dificuldades, a gente precisa voltar às bases com mais intensidade. A gente precisa nos reorganizar internamente. Agora, quem vai dizer como é que a gente vai se reorganizar internamente? Eu queria ter esse poder e ter essa solução para falar, a gente vai por aqui e a gente resolve os problemas. Esse é um problema que a gente precisa resolver coletivamente. Daí a importância de aproveitarmos ao máximo esse espaço para discutir, colocar os pontos, contraditar um ao outro, apresentar visões divergentes para que se chegue numa convergência. Mas a gente precisa, Joreno, já está terminando, né? Tá bom. Mas a gente precisa, para além de botar as bases, a gente tem que ter noção de que esse vai ser um processo lento, doloroso e demorado. E vai exigir, além ainda de tudo isso, muita capacidade de resistência. Não há para onde correr. Infelizmente, estourou agora, tem quantos minutos? 2 minutos, rapidão. Não há agora outra alternativa se não encarar esse problema de frente. Fomos impactados agora no dia 23 de abril com essa operação sem desconto que torou nossas pernas. Por conta de entidades criadas lá no governo Bolsonaro para fraudar, para roubar nossos aposentados e pensionistas. A política que ronda o Brasil hoje colocou as instituições sérias, Josana, como a Contraf, no mesmo rol das instituições como a Conafé, uma instituição claramente criada para roubar o povo. E isso nos trouxe um prejuízo absurdo. E Joelino, só para fechar, esse tema da reorganização sindical é extremamente importante. Tivemos a reforma da Previdência em 2019, que quase solapou nossos direitos. O direito do agricultor familiar, do segurado especial se aposentar, porque se ventilou e quase se aprova a necessidade de contribuição para o INSS, para o segurado especial. Ou seja, para o segurado especial se aposentar, seria necessário pagar o INSS como urbano. Graças à luta do movimento sindical, graças à Contraf, à FETRAF, aos Sintrafes, a gente conseguiu barrar essa. Mas agora, Joreno, só para fechar, olha como é importante isso para a gente discutir nas nossas bases. Um dos coordenadores da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, já fala aos 4 cantos, isso não é segredo, que o diferencial da política econômica de um possível governo eleito de Flávio Bolsonaro vai ser a desindexação do salário da aposentadoria em relação ao salário mínimo. Vocês sabem o que é essa palavra feia, desindexação? Isso quer dizer que vai haver a desvinculação. Aumenta o salário mínimo, caso aumente o salário mínimo, a aposentadoria não aumenta. E isso não é segredo, eles falam abertamente que é a política de contenção de gastos, que agrada tanto a elite. Então nós estamos ainda sob ataque, as bombas que foram lançadas ainda não acabaram. E caso o governo, e caso essa turma consiga se eleger, o processo de desvalorização das nossas aposentadorias, do nosso público, dos nossos agricultores e agricultoras, eles em pouco tempo a gente já não vai ter poder de compra. Finalizando, a gente precisa mais uma vez discutir aqui, o momento é esse, e entender, estamos sim uma das maiores crises do nosso movimento sindical, mas também nós temos a capacidade, com muita força, o exemplo de Pedro dos Anjos está aí, muita força, muita altivez e sabendo da nossa grandeza, ter paciência para atravessar esse momento, porque a gente vale muito mais do que os R$200.
a gente vale a mudança de vida de pessoas, de agricultores e agricultoras que precisam de nós. Muito obrigado. Isso aí, companheiro. Bom, gente, quem coordena tem que ser chato, tem que ser rigoroso, certo? E eu não tenho crise de cumprir esse papel, tá? Porque a gente tem que, nesse tema, permitir que a maioria participe, né? Então, a gente que está na coordenação acaba tendo que fazer isso, ok? Nós vamos abrir agora 10 inscrições. 10 inscrições. Já tem 3 ali, tá?